Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Porto Rico, Costa do Marfim, China. Esses são alguns países que têm recebido a palavra de Deus através do ministério da Web Rádio Voz da Reforma. Por isso, ore e divulgue esta rádio. Baixe o aplicativo no Google Play e nos ajude a levar o Evangelho da Graça de Cristo até os confins do mundo. Web Rádio Voz da Reforma, o som do Evangelho, 24 horas no ar. Toda terça, às 8 da noite, venha estudar a Palavra de Deus conosco. Estudo Bíblico Online, com transmissão simultânea na página da Igreja no Facebook e também no canal da Igreja no YouTube. Toda terça, às 8 da noite. E você é o nosso convidado. Primeira Igreja Luterana em Rio Bonito, uma comunidade de servos. Olá, amigos e amigas da Primeira Igreja Luterana de Rio Bonito. Eu gostaria só de saber se todos estão me ouvindo e estão conseguindo me ver. Ok. Olá, amigos e amigas da Primeira Igreja Luterana de Rio Bonito. Aqui é o reverendo Djalma Coelho e nós estamos aqui ao vivo para falar com todos vocês nessa noite chuvosa de domingo. Hoje estamos de uma forma mais interativa, porque caiu um temporal aqui na nossa cidade, não conseguimos nos reunir com a nossa comunidade presencialmente, mas não vamos deixar a nossa igreja sem a palavra. E é muito importante que possamos acompanhar sempre as transmissões da igreja. Antes de nós partirmos para a mensagem desse domingo, eu quero naturalmente encorajar a você a baixar no seu celular a Web Rádio Voz da Reforma. A Web Rádio Voz da Reforma, que tem tido um trabalho maravilhoso, um trabalho assim que tem trazido muita alegria para as pessoas, porque tem
tido uma programação maravilhosa, um programa das crianças crescendo com as escrituras maravilhoso, mensagens, louvores muito inspirados, e é 24 horas com uma programação completamente cristã, reformada, você não pode perder. Então, se você quer ter na sua casa uma rádio que realmente vai louvar ao Senhor e vai abençoar a sua casa, eu te aconselho, baixa o aplicativo da Web Rádio Voz da Reforma. Ou então você pode acessar pela própria internet, né? Você colocando Voz da Reforma, você vai encontrar a nossa rádio, que tem sido uma bênção. Também quero convidar você a participar. Terça-feira, toda terça-feira, é o culto da celebração da palavra. É um momento todo especial em que temos aprendido sobre este livro maravilhoso, Os 5 Pontos, de John Piper, né? O irmão André Senhorino e também o nosso querido filho Tiago Fernandes. Eles estão aqui todas as terças-feiras falando da boa doutrina, explicando os pontos desse livro, e que todos os membros da nossa igreja ganharam gratuitamente esse livro maravilhoso, e assim, então, nós estamos levando a palavra de Deus, né? E eu fico feliz porque esse trabalho tem ido cada vez mais longe, né? Tem ido nos 4 cantos da terra. Chegamos até na Macedônia, que Paulo falava da Macedônia. Engraçado que a Macedônia essa semana ficou muito famosa no mundo todo porque tirou a Itália da Copa do Mundo de futebol, e muitos falando da Macedônia. Até na Macedônia, o nosso trabalho da Web Rádio Voz da Reforma, os trabalhos da Primeira Igreja Luterana de Rio Bonito estão chegando, né? Quero também encorajar você a estar conosco sempre aos domingos. Sempre aos domingos, faça chuva, tenha uma lua cheia, ou caia canivete do céu, você vai ter aqui a palavra de Deus, né? Aqui sendo ministrada para todos vocês. E isso é uma dádiva, é uma bênção, é uma graça, né? Para mim, como reverendo, é naturalmente um momento muito, muito especial de podermos transmitir a palavra de Deus. Mas então vamos receber a palavra do Senhor. Eu quero convidar você, antes de tudo, para que você feche seus olhos e a gente comece esse trabalho com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai os nossos devedores, assim, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para todo sempre, e todo o povo de Deus diga amém e graças a Deus. Amém? Olha, chame a sua família para se reunir diante do computador ou diante da televisão, para você que tenha a televisão linkada, né, com o YouTube. Muitos assistem o nosso trabalho pela televisão e hoje você tem como fazer isso. Então, eu quero te convidar a reunir a família, porque hoje a mensagem ela vai mexer com você. Ela vai trabalhar um ponto que é muito nevrálgico dentro da sua vida e de muitos familiares da sua família, né, naturalmente. O tema da mensagem de hoje é, você está vendo aí, vencendo a ansiedade e focando na sua missão. Vencendo a ansiedade e focando na sua missão. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 de Pedro, a primeira carta universal do apóstolo Pedro, o capítulo de número 5, o versículo de número 7. Eu quero também aqui aproveitar e louvar ao Senhor pela vida do nosso diretor da rede Luterana de Comunicação,
o irmão André Senhorino, que está cuidando lá no estúdio, né, de tudo, né, para que a boa palavra chegue até você. E a gente louva a Deus pela vida do nosso amado irmão André. Universal de Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pai amado, bendito e querido, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, mais essa oportunidade que eu, como reverendo da tua casa, tenho de ministrar a tua palavra de vida para muitas e muitas e muitas vidas através da internet nesse domingo. Obrigado, Senhor, a dar-nos uma palavra de bênção, de graça, de vitória, e que sejamos todos nós aqui impactados por esta palavra, que tu cresças e que eu diminua em Cristo Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga amém. E graças a Deus. Amém? Então, ansiedade. Os grandes especialistas na área de psicologia, de psiquiatria, de psicanálise, até mesmo os médicos, né, que tratam com os problemas clínicos, dizem que os problemas de ansiedade são a porta das principais doenças dos dias de hoje. A ansiedade e a depressão, dizem eles, que é o mal do século XXI. As pessoas ficam doentes por causa da ansiedade e isso acaba gerando uma depressão e a pessoa acaba entrando num buraco existencial muito grande. E é claro que a gente não vai trazer hoje uma palavra como coaching, ou como um palestrante, ou uma palavra comercial, ou uma palavra profissional sobre esta área. Nesta noite, eu prefiro me ater à palavra de Deus. E nós vamos ver hoje 2 exemplos de 2 homens de Deus acima da média, 2 homens que marcaram a história da cristandade, da igreja do primeiro amor, e esses homens, eles enfrentaram muito fortemente esse problema de depressão. E eles foram ensinados pelo Senhor, até mesmo através de lutas e dificuldades, de como eles deveriam sair desse problema. Vamos aprender com eles? Vamos aprender com a Bíblia? Vamos aprender o que a palavra de Deus nos ensina sobre a questão da ansiedade e, enfim, de toda essa questão que pode desenvolver a partir da ansiedade? Pois bem, esse texto que nós lemos foi escrito por Pedro, a sua carta universal, porque Pedro escreveu uma só carta para todas as igrejas. E ele falou com muita propriedade, dizendo, olha, devemos viver lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele, quem é ele? Deus, tem cuidado de nós. Então ele aprendeu com a vida e com o próprio Cristo de que não adianta nós vivermos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com aquilo que a gente tem que comer, beber, fazer, se vestir, que não adianta você viver nessa preocupação, porque acima de nós há um Deus que tem cuidado não só de nós, mas de todas as coisas. Desculpe. Então, Deus cuida de nós. Essa palavra cuidado, lá no original, ela lembra a palavra de hospitalidade, de cuidado hospitalar. Quer dizer, Deus cuida de nós como se nós estivéssemos no CTI ou na UTI. Ele cuida de nós o tempo todo.
Mas Pedro, ele não aprendeu isso da forma mais simples. Pedro, ele não chega aqui com uma grande autoridade, com uma posição professoral, né? E que ele aprendeu isso naturalmente, tranquilamente, não. Pedro aprendeu isso aí na luta. Pedro aprendeu isso aí na dificuldade. Pedro aprendeu que ele deveria lançar a sua ansiedade sobre o Senhor debaixo de uma grande tempestade. E hoje nós vamos aprender sobre isso. Porque os sentimentos que estavam com Pedro, em muitas vezes, é o mesmo sentimento que acontece conosco. É um sentimento que nos combale, que nos deixa combalido, né? Então, é imprescindível que possamos aprender e entender que Pedro foi um homem como nós. E se aconteceu com ele, acontece conosco também. Então, vamos aprender. Eu quero convidar você agora para que abra a palavra de Deus lá no livro, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo aquilo que João viu, o Evangelho de João. O Evangelho de João, o capítulo de número 21, a partir do versículo 15. Então, João, eu amo o livro de João, porque o livro de João foi um livro todo escrito para a igreja, né? Até hoje, quando as grandes igrejas missionárias, como os nossos irmãos batistas, que é a maior igreja missionária do mundo, a Igreja Batista, eles sempre, quando vão no lugar, eles vão com o Evangelho de João, porque é o Evangelho voltado para a igreja, né? Então, João, capítulo de número 21, e a partir do versículo 15, está aí na sua tela para você acompanhar. Diz o seguinte: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. E tornou-lhe a perguntar a segunda vez: Simão, filho de João, eu estava acompanhando na tela, vou ter que voltar aqui para o. Isso, obrigado, meu irmão André. E tornou a perguntar a segunda vez: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. As ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-lhe por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Continuando. Em verdade vos digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Que texto, hein? E eu quero hoje traduzir, porque esse texto é um texto que tem vários mistérios encobertos sobre a visão de Jesus sobre a ansiedade. Então, o Senhor Jesus, num momento difícil para Pedro,
ensina a Pedro alguns pontos, e é por isso que, diante desse ensinamento, Pedro ele se tornou um outro homem na igreja do primeiro amor. Você vê que o Pedro de Atos dos Apóstolos e do Novo Testamento é um Pedro diferente dos evangelhos. Aquele Pedro inconstante, nervoso, aquele Pedro ansioso, inquieto, aquele Pedro que agia de acordo com a temperatura do seu sangue, ele se torna um outro homem. E ele se torna um outro homem muito em detrimento a essa experiência que ele tem com Jesus. E eu quero voltar, ponto a ponto, para que você possa desvendar diante dos teus olhos o que Jesus está falando sobre a ansiedade. E para a gente entender esse texto, você precisa entender que Pedro ele estava vindo de um processo traumático. E que processo traumático era esse? Era o processo traumático de ter prometido a Jesus que estaria com ele até o final, e quando Jesus precisou dele, ele nega Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou a Jesus. E aquilo deixou muitas pessoas, claro, decepcionadas, mas o maior decepcionado com isso tudo foi o próprio Pedro. Pedro ele ficou angustiado, envergonhado, Pedro ficou como que decepcionado, ansioso, deprimido com ele mesmo, porque ele viu o quanto que ele era falho, o quanto que ele era inconstante, o quanto que ele era um homem inviável para aquilo que Deus tinha pregado para ele durante 3 anos e meio, a missão que Cristo estava colocando para ele. E agora, naquela praia, Pedro desiste dessa missão, ele convida os seus amigos a voltarem para a pescaria, e ali, naquela pescaria, é um milagre, porque ele volta a pescar do mesmo jeito que quando ele conheceu Jesus, que foi numa pescaria, e aí, naturalmente, quando ele olha na praia, ele reconhece Jesus. Ele ora a Jesus. E muito alegremente, mas também muito envergonhadamente, ele vai diante de Jesus. E aí Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Essa pergunta era uma pergunta muito dolorosa, porque foi essa pergunta que Jesus fez lá atrás, e ele traiu. Pedro disse que amava Jesus e traiu. E agora Jesus pergunta a mesma palavra, a mesma prerrogativa, a mesma pergunta para ele: Pedro, você me ama? E ele fala: tu sabes que eu te amo, Senhor. E aí o Senhor fala: então, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus então pergunta pela segunda vez para linkar, para ligar justamente com aquela experiência ruim que ele teve lá atrás. Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, o Senhor é mais incisivo. Em vez de falar apacenta, ele diz: pastoreia as minhas ovelhas. Sabe, gente, o Senhor, neste momento, não estava querendo humilhar Pedro, o Senhor não estava querendo envergonhar Pedro, nem em um momento também Jesus estava querendo jogar na cara de Pedro o erro dele. Pelo contrário, Jesus estava querendo curar Pedro dessa experiência ruim. E eu já aprendo de cara uma estratégia de Cristo. Você quer vencer o teu problema, vencer a tua ansiedade, você precisa enfrentar, você não pode fugir do problema. Você não pode ficar aquilo como uma janela oculta do teu passado, um problema que você fala: não posso nem tocar nesse assunto que eu fico doente. Não. Jesus ensina: Pedro, você quer ser curado disso? Você tem que enfrentar. Você tem que olhar. Você tem que ver de novo aquilo que foi o ponto que te machucou, que te trouxe um trauma, que te trouxe um problema, né? Jesus, então, mostrou Pedro que toda luta que a gente enfrenta, ela é uma luta que tem que ser olhada nos olhos. Nós temos que olhar para ela, nós temos que verbalizá-la. Se possível, temos que escrevê-la no papel. Se possível, nós temos que ouvi-la, de entender que ela não é maior que a gente, ela não é um bicho-papão
que tem que ficar escondido, porque um problema, quanto mais você o ignora, maior ele fica dentro de você. Olha Jesus ensinando a Pedro aí. E aí, de novo, o Senhor pergunta, até porque por uma questão de cura, o Senhor fez exatamente como fez lá daquela outra vez. Pedro, você me ama? E aí Pedro ficou meio chateado, mas era um sentimento misto entre estar chateado e, ao mesmo tempo, envergonhado. Porque no coração de Pedro ele pensava, Jesus está tocando nesse assunto, que eu errei. E aí Pedro responde de uma forma um pouco diferente. Ele fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo, mas tu sabes de todas as coisas, né? E ele fala o seguinte, tu sabes que eu te amo, mas Jesus falou pela terceira vez, apacenta as minhas ovelhas. Segunda coisa que a gente aprende sobre a ansiedade. Quando você tem uma ansiedade, um trauma, um problema, algo que ficou lá atrás, primeiro lugar, enfrenta esse problema. Olha de frente, verbaliza, escreve, ouve o problema. Segundo questão, Jesus ensinou Pedro, Pedro, você tem um problema, só que agora eu estou te dando uma missão. Porque a missão é que vai fazer você desplugar desse problema. A missão é que fará a gente vencer aquela ansiedade. Você sabe como que a gente pode vencer o mau pensamento? Tirando aquilo da nossa cabeça. Só que não existe espaço vazio. Se você não trocar aquele pensamento por outro, você vai continuar preso no passado. Você vai continuar preso naquela dificuldade. Você vai continuar linkado naquela dor que você enfrentou. Vai continuar ansioso, vai continuar deprimido, vai entrar numa síndrome. Então, Jesus ensina, você tem que mudar, desplugar. E como que você despluga? Trocando o teu pensamento, trocando a tua prioridade, trocando o link que está dentro de você. Então, Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? E aí, o Pedro falou, eu te amo. E Pedro esperando, ele vai falar que eu neguei ele. Jesus, não, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, desliga daquilo que aconteceu no passado, porque agora eu estou te dando uma missão nova. Eu estou fazendo você olhar para frente. Eu estou fazendo você a perceber que a vida continua. Eu quero que você saiba, Pedro, que eu continuo contando com você. Eu quero que você entenda que eu acredito que você me ama. Porque nem sempre quem ama é perfeito. Aliás, na maioria das vezes, mesmo quem ama, falha, é natural. Nós somos seres humanos, nós somos feitos de carne e osso. A falha faz parte do nosso dia a dia. Precisamos aceitar este corpo mortal com falhas. Nós somos. Jesus mostrou isso para Pedro. Pedro, eu compreendi tudo. Eu já estou refeito daquilo. Você não mexeu com o meu pulso tendo me negado. Você não me decepcionou quando me negou. Mesmo porque, se tinha alguém que conhecia Pedro, era Jesus. Tanto é que várias vezes Jesus falou, Pedro, quando você se converter, várias vezes Jesus conversava com Pedro sobre várias coisas assim, e Jesus compreendia que Pedro ele estava num degrau. Pedro estava num processo de vida. Pedro estava num processo de conversão. E é claro que Pedro não compreendia isso, né? Então Pedro pensou, eu pequei, eu errei, neguei Jesus, e agora ele está aqui, eu estou sentindo isso. Pedro, desliga disso. Passou, acabou. Você negou, faz parte da tua humanidade, essa falha faz parte dos teus defeitos, mas agora vamos olhar para frente. Você enfrente esse problema, saiba que ele é muito menor do que você pensa, mas agora olha para frente, porque eu estou colocando nas tuas mãos uma missão. Eu estou colocando uma nova ordem.
Eu estou colocando um novo empreendimento. Eu estou colocando na sua vida uma nova fase para você. Você vai viver uma nova fase. Você vai viver um novo testamento no meu nome. Ah, que coisa maravilhosa, Pedro! Eu estou te propondo a viver coisas novas. Apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia as minhas ovelhas. E aí, Jesus ele fez uma pergunta, e eu quero que agora você fique ligado naquela primeira palavra que Jesus falou. Você se lembra o que foi que Jesus falou lá? O meu irmão André Senhorino é perfeito, né? Eu coloco ele já, coloca lá. Lá no início, na primeira palavra, aí é o segundo ponto, né? Assim, depois de terem... Não, tá certo. Eu que estava... Isso. André tá perfeito. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Obrigado, André. Pode voltar. Olha só o que Jesus pergunta para Pedro. E quando, lá no início da conversa, Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama mais do que esses que estão aqui? E Pedro, ele ficou com uma pulga atrás da sua orelha. E eu quero que agora você fique ligado nisso. Ah, porque aí tem ensinamento. Aí tem ensinamento de Jesus para Pedro. Ele olhou ao redor. Será que eu amo Jesus mais do que esses meus irmãos que estão aqui, os discípulos? Quando ele olhou para cada um, ele percebeu, de repente eu amo. Eu te amo, Senhor. Mas ele falou isso, mas tinha uma pulguinha atrás da sua orelha. Porque tinha um ali que Pedro tinha dúvida sobre o que responder. E sobre isso eu vou falar mais à frente. Fique ligado nisso aí. Essa palavrinha de Jesus tem a ver com o processo de cura de ansiedade dentro de você. Mas continuando esse texto mesmo, esse mesmo texto que está aí, na segunda parte, tem essa primeira parte, aí já vem uma segunda parte, né? Que é o segundo link aí, depois do versículo. Esse aí é do versículo. Isso, essa parte. Em verdade vos digo. Olha só. Em verdade vos digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. E quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingerá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Vamos voltar para a tela? Daqui a pouco eu volto aí nesse texto, tá, André? Na próxima eu vou voltar ainda aí nesse texto aí, essa mesma parte do texto. Então, olha só que coisa maravilhosa. O Senhor fala para Pedro uma coisa que a maturidade vai nos levando a ver. Que parece que não, mas o tempo passa. A gente já não é mais uma criança. A gente já não é mais quando tinha 20 anos de idade. Né? Eu vejo meu filho que está com 21 anos, né? Achando que é dono do mundo inteiro, né? É natural. Mas quando a gente vai chegando aos 50, a gente já começa a perceber que há limitações, que o corpo vai deixando limitações, dores, enfermidades. A gente já não faz mais o que quer, já tem uma família, né? Então a gente vai. E aí Jesus ele propõe agora uma terceira coisa para Pedro. Pedro, compreenda uma coisa: o tempo faz a gente ir por caminhos que a gente já não quer. Não é verdade? Não é assim? A gente vai envelhecendo e às vezes a nossa vontade já não é mais a que vale. Às vezes a gente fala o seguinte, reúne a família, o homem, vamos para onde? Às vezes o homem quer ir para um lugar, mas a família quer ir para outro. Então não adianta ir contra a família, porque você vai ver uma família triste, chateada, não feliz com aquilo, né? Então, às vezes, o chefe da família acaba tomando uma decisão que a maior parte da família quer. A família vai levando ele, né? E isso o tempo vai ensinando a gente.
E a gente acaba ficando feliz porque vê a família feliz. Então, só a maturidade que ensina isso. É um tempo que vai naturalmente ensinando isso aí. Só que chega uma hora que a pessoa fica mais velha, aí já fica numa cadeira de rodas e às vezes depende de uma pessoa levar para onde vai sair. Você não queria ir para algum lugar, mas você depende de estar com a família, né? Tu não pode ficar sozinho. Enfim, a idade vai trazendo limitações. Mas Pedro, ele ouve uma, uma, como uma parábola, mas foi uma comparação mesmo da velhice com aquilo que seria o ministério do apóstolo Pedro. Pedro, você era um homem que foi sempre guiado para o mar. Eu te conheci no mar. E quando eu saí perto de você, você rapidamente voltou para o mar. O teu negócio é com as redes. O teu negócio é com peixe. O teu negócio é alugar barcos e ganhar dinheiro pescando. A tua vida é você depender da força do teu braço. A tua vida é você depender de você. Mas a partir de agora, não, Pedro. Você não vai mais depender de você. Você vai depender do Espírito. Você já não vai mais cingir a tua roupa. Vamos colocar a roupa para você. Sou eu que vou dominar você. Sou eu que vou levar os teus passos. Sou eu que vou guiar você por caminhos, e muitas das vezes caminhos que você nem quer caminhar, mas você vai. Porque sou eu que estou no comando agora. Você agora chegou num patamar de vida que não adianta você viver ansioso, porque o controle não pertence a você, o controle agora pertence a mim. Ah, meus irmãos, olha que terceira lição linda. A gente chega um momento que não adianta você ficar ansioso por uma coisa que não está no teu controle. A vida está no controle de Deus. Tem muitos dos problemas que o próprio Deus permite, o próprio Deus apaga. Ele mesmo nos ensina com todas as coisas. Então, uma terceira coisa que a gente tem que acostumar é que a gente tem que lançar a ansiedade porque Deus tem cuidado de nós, porque Ele está no controle de todas as coisas. A Ele, não a nós, está o domínio, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Muito claramente, muito gloriosamente, vencer e caminhar nesse sentido com Jesus. O meu segundo personagem passou por isso também. Mas continuando aí no texto que o nosso irmão André colocou, novamente, quando chega ali, no meio do texto, diz o seguinte: então Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o que reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, perguntou: e quanto a este? Sabe de quem que Pedro estava falando aí? De João. O João que escreveu esse evangelho. Porque dentro do coração de Pedro ficou uma pulga, como eu falei, né? Uma pulguinha atrás da orelha. Pedro, você me ama mais do que estes? Pedro olhou para todo mundo assim, eu amo. Mas quando ele olhou para João, ele falou, peraí, eu não amo mais do que João, não. João é o homem do amor. João foi o homem que Jesus confiou à família dele quando estava na cruz. João é um homem que sempre estava com o peito, a cabeça recostada no peito de Jesus. Sinceramente, dentro do interior de João, de Pedro, perdão, havia essa dúvida. Será que eu amo Jesus mais do que João ama ele? Porque a pergunta de Jesus foi muito clara. Você me ama mais do que estes? Ah, eu amo. Eu tenho a impressão que eu amo mais do que Tomé. Eu tenho a impressão que eu amo mais do que Mateus. Eu acho que amo, sim. Eu amo. Agora, mais do que João. Oh, meu Deus, que prova! O que eu vou falar para Jesus? Será que eu amo mais do que João? Aquilo ficou dentro da orelhinha dele. Tanto é que passou o tempo e chegou uma hora, e aí ele falou: peraí, Jesus. E João? Ele falava deste
homem, né? O engraçado é que João ele foi tão poético, diz que Pedro olhou para aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus, né? Olha como é que João foi poético até na hora de falar. E aí, vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? E olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa, Pedro? Quanto a ti, segue-me. Quarta lição. Quarta lição que Cristo ensinou a Pedro. Pedro, eu sei que agora, quando eu fiz essa pergunta, você ficou preocupado com o ministério de João. Mas aprenda uma coisa: se você tem esse tipo de ansiedade, você não pode ter mais. Você tem que se preocupar com o teu ministério. Você tem que se preocupar com a tua vida. Você tem que se preocupar com o meu relacionamento com você. Porque o meu relacionamento com você é único no mundo inteiro. Não há outro relacionamento igual ao que tem entre Jesus e Pedro. Pedro, o que eu tenho com você é único. Ah, mas João, não se preocupa com a vida de João, porque o que eu tenho com João é único também. O problema de João é comigo, é eu e ele. Não interessa a você. Quantas pessoas que ficam de olho na vida do outro? Quantas pessoas que ficam preocupadas com o ministério do outro, com a igreja do outro, com a casa do outro, com o carro do outro, com a família do outro, com a vida do outro, com o trabalho do outro. O outro é o outro. Cristo fala: Pedro, o que te importa? O que te interessa? O que você tem a ver com isso? Não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é eu e você. Segue-me. Se preocupa com a sua vida. Mesmo porque, Pedro, a missão que eu estou te dando é do tamanho do mundo. Rapaz, senta as minhas ovelhas. Você está aprendendo hoje? Você está compreendendo o tamanho de 4 questões que Jesus ensinou a Pedro sobre ansiedade? E um dos pontos que nos torna ansiosos é a gente sempre fica dirigindo com o olho no retrovisor. Ou do lado ou de cima. Sempre a gente está preocupado com o que está acontecendo ao redor. E Jesus fala: foca em mim, foca em você, foca em nós dois. Quem é nós dois? Eu e Cristo, Cristo e você. Então, naquele momento, Pedro, ele compreendeu claramente que, primeiro, o Senhor queria que ele se desligasse, enfrentasse o problema e deixasse ele para trás. Focasse numa nova missão, numa nova vida. E parasse de se preocupar com quem era maior que ele, quem ele julgava que tinha mais amor que ele. Não. Ele tinha que focar nele e em Cristo. Sabe, irmãos, eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu já tive o prazer de conhecer reverendos e bispos que lideravam centenas de milhares de pessoas, que lideravam centenas de igrejas no Rio de Janeiro, no Brasil e em Portugal. Eu tive relacionamento com esses homens desse quilate, né? Eu já tive também o privilégio de evangelistas que lidavam semanalmente com a mídia de televisão. Eu via como fazia os programas de televisão ao vivo, ele do meu lado, ele me ensinando, e eu liderando uma grande juventude, e ali eu aprendi muitas coisas, eu vi muitas coisas na minha vida, né? Então eu vejo homens grandiosos que têm assim, igrejas grandiosas, mas uma coisa eu aprendi na minha vida: para mim, o grupo e a comunidade mais importante do mundo inteiro é aquela que Jesus me entregou para cuidar. Hoje, a minha querida e amada primeira igreja luterana de Rio Bonito, e que envolve Rio das Ostras também. Ah, gente, isso para mim é uma catedral. Essa igreja é uma catedral. É uma igreja maravilhosa. É uma igreja que, para mim, tem um valor de milhares e milhares de pessoas. Sabe por quê?
Porque as ovelhas que o Senhor me entregou para apacentar, para pastorear. E aí, eu não preciso ficar olhando para a igreja do outro. Eu não preciso ficar desejando o ministério de algum outro. Eu não preciso ficar desejando a vida de outras pessoas. O Senhor tratou comigo para que eu tivesse um ministério. E através desse momento da minha vida, eu, com uma igreja aparentemente tão pequena, mas Deus tem me feito pregar para centenas, talvez milhares de vidas através da internet no mundo inteiro. Eu nunca tive essa oportunidade na minha vida de pregar para os quatro cantos da terra, de forma que você chegue a Macedônia, Geórgia, África, Estados Unidos, Europa, Brasil. Ah, gente, o Senhor é fantástico. E eu valorizo o que Deus colocou na minha mão. O dom, a chamada e o amor. Né? Pedro compreendeu isso tudo. Né? E o horário já está chegando avançado, mas eu não vou deixar de falar do segundo homem que o Senhor ensinou. Né? O segundo homem que o Senhor ensinou foi o apóstolo Paulo. Você conhece a história de Paulo. Né? Paulo, ele era um homem extraordinário, um homem que doutor da lei, poliglota, membro do Sinédrio, né? Um enviado de César para destruir a igreja. E, de repente, o Senhor pega lá no campo do inimigo Paulo e traz para o lado dele e transforma Paulo no maior soldado da história da igreja. Paulo foi seguramente o maior soldado da história da igreja, talvez o homem mais bem preparado que a igreja do Senhor Jesus Cristo já teve. E aí, Paulo, a primeira coisa que Cristo, quando foi falar com Paulo, o primeiro diálogo de Cristo foi o diálogo que Cristo teve com Pedro, com outras palavras, né? Mas a conversa que Cristo teve com Paulo foi a mesma conversa que Cristo teve com Pedro aí, que eu acabei de falar, de pregar. Ô, Paulo, já vou deixar uma coisa clara para você, meu filho. Não adianta você lutar contra os aguilhões. Não adianta você ir contra, porque o ferro vai entrar no seu peito. Eu estou no controle agora. Sou eu que estou no domínio. Eu tenho uma chamada para você. Eu tenho, e olha, você agora vai para um lugar e você, em breve, receberá a visita de um homem que vai te ensinar todas as coisas que você vai fazer. Então, Paulo, ele já teve que entender que a vida dele não estava no controle dele. Não foi isso que o Senhor falou para Pedro? Não foi isso que o Senhor ensinou para Pedro? Que a vida dele não estava no controle? E Paulo era ansioso, mega, hiper, super ansioso. Paulo era um homem que ele queria tudo no controle dele, nervoso, colérico, e queria ir a todas as igrejas, e ele queria resolver problema por problema de igreja. Ele ficava uma temporada, algumas igrejas, ele chegou a ficar 3 anos na igreja só para resolver a questão dos problemas que estavam naquela igreja. Paulo ele era um homem perfeccionista. Paulo era assim. Paulo era uma pessoa muito ansiosa, muito. Eu quero que seja assim, tem que fazer aquilo. E por isso que Paulo não era um homem de muitos amigos, porque ele falava a verdade, ele tinha um papo reto, mas ele tinha muita ansiedade. E o Senhor foi ensinando a Paulo: Paulo, não é do teu jeito, é como eu quero. E aí chegou uma hora que Paulo, não, agora eu vou fazer uma viagem para Roma, porque eu vou agora de Roma dominar o mundo todo, mostrar o evangelho do Senhor para o mundo todo. Aí o Senhor fala para Paulo, não, você agora vai ser preso. Preso? Vai. Por que Paulo foi preso? Um homem ansioso, cheio de trabalho para fazer, cheio de igreja para visitar, cheio de igreja para abrir. Se Paulo não tivesse sido preso, ele não teria escrito as obras maravilhosas que ele escreveu. Olha só o Senhor ensinando a Paulo. Paulo, quer resolver problema? Fica tranquilo, você vai resolver. Só que você vai resolver deixando um documento que a primeira igreja luterana, daqui a uns 2000 anos, vai precisar ler esse documento. Então, Paulo,
Você vai resolver o problema de Corinto, mas você vai acabar resolvendo o problema de outras igrejas. Da minha igreja, daqui a 2000 anos. E Paulo, muito humilde diante do Senhor, entendeu e foi fazendo as cartas, que hoje representa a doutrina teológica que nós abraçamos. Paulo foi o sistematizador de pelo menos 70 a 80% da fé renovada, reformada. Paulo, que coisa maravilhosa, né? E Paulo, então, fez ali. E aí chega um ponto que Paulo, quando ele vai chegando no final da vida, ele fala essa palavra que o André vai colocar agora aí, que está em 2 de Timóteo, capítulo de número 4, versículos 7 e 8. Está aqui na palavra de Deus, mas eu vou ler com você aí na tela. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha só Paulo falando do amor, o mesmo amor que Jesus perguntou para Pedro: Tu me amas? E Paulo agora está falando deste amor. Paulo agora, um homem completamente dominado pelo Senhor, e disse: Eu combati o combate, eu completei a carreira, eu fiz o que o Senhor mandou, e eu guardei a fé. Tem gente que não entende esse guardar a fé. O que é guardar a fé? É pegar a fé, pronto, agora não preciso usar mais, boto na gaveta, não. Guardar a fé quer dizer proteger a minha fé. Eu não perdi a minha fé, eu não deixei de acreditar, eu não deixei de confiar no Senhor, eu fui leal, eu fui íntegro à minha conversão até hoje. Eu guardei a fé, eu combati o combate. Eu era ansioso, nervoso, mandava a mulher calar a boca dentro da igreja. Paulo fez isso. Mas eu entendi na minha vida que as coisas não estavam no meu controle. As coisas estavam no controle do Senhor. E ele me deixou aqui 2 anos preso, comendo, bebendo, recebendo amigos, mas dentro de casa, numa prisão domiciliar. E foi nesta prisão onde eu pude escrever muitas cartas que eu sei que abençoarão muitas vidas lá no futuro. Um dia, quem sabe, um jovem reverendo de Djalma Coelho vai ler as palavras que eu escrevi. É isso. Gente, a gente vive num mundo tão ansioso, de tanta ansiedade. E o que foi que Deus fez com a gente nos últimos 2 anos? Ele permitiu a pior crise sanitária da história. E como que a gente aprendeu, né? Foi nessa crise, eu digo a vocês, hoje eu estava conversando com a minha amada Paty, que boa, a, a grande fase da minha vida começou quando eu entrei naquele hospital em que eu estive internado com Covid-19. E a minha vida recomeçou quando eu saí de lá. E eu percebo que eu tenho coisas novas, estou vivendo experiências novas. Nesse domingo, estou vivendo essas experiências maravilhosas de falar para um público novo, né? E eu louvo ao Senhor. A minha vida não está no meu controle. O planejamento não é meu. A minha vida está no controle daquele que me chamou. Eu não sou melhor que Pedro, eu não sou melhor que João, eu não sou melhor que Paulo. Sou apenas diferente. Sou apenas mais um, que o Senhor tem um relacionamento único, que Deus trata comigo unicamente. Mas você também não é nem melhor nem pior que eu. Você tem um relacionamento único com Deus. E Deus está fazendo você vencer as suas ansiedades. E está fazendo você focar na sua missão. Assim seja. Essa é a palavra de vida para você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos orar. Eu quero nesta oração
orar pelos meus irmãos em Petrópolis, porque toda vez que eu vejo um temporal como caiu hoje aqui, temporal duro, né, forte, minha rua inundou, até meu corredor aqui ficou inundado, eu me preocupo hoje com os meus irmãos, não só em Petrópolis, mas aqueles que vivem em situação de perigo, e que alguns governantes até falam, não, as pessoas escolheram essa vida, não. Tem gente que não tem para onde ir, e às vezes vão morar em perigo porque não tiveram uma outra opção. Há muita pobreza nesse país ainda, há muitas lutas, né? E eu quero orar por essas pessoas, eu quero orar por você, que está ansioso, que está preocupado, que está nervosa, que está cambaleante, com pensamentos que vão longe, né? Mas hoje o Senhor fala para você, descansa, lança tuas ansiedades sobre mim, Jesus, porque eu, Jesus, tenho cuidado de você. Amém. Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta noite tão maravilhosa, por esta palavra que a mim mesmo me abençoa tanto, meu Deus. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela instrumentalidade do meu amigo, meu irmão André, Senhor, que tão prontamente está lá do outro lado, no estúdio, preparando, me ajudando, sendo coautor dessa mensagem. Meu Pai. Muito obrigado. Obrigado pela vida de todos aqueles que estão trabalhando para Ti, na primeira igreja luterana de Rio Bonito. Obrigado pela minha família, pela minha esposa, meu filho, minha sogra, minha cunhada, minha sobrinha. Obrigado, Jesus. Mas nesta noite, Senhor, eu quero te pedir por essa amiga e amigo que se sente tão ansioso. Senhor, ensina-os a cada dia a lançar as ansiedades sobre o Senhor, porque Tu tens cuidado de cada um. Meu Deus, muito obrigado por essas vidas. Obrigado, Senhor, também pelas pessoas, ó meu Pai, que são os membros da primeira igreja luterana de Rio Bonito, que hoje não tivemos condições de estarmos presencialmente juntos, mas estamos juntinhos aqui na internet. Obrigado, Jesus, por essas vidas. Abençoa-os, dá-lhes uma semana de muita bênção. E abençoa, Senhor, não só os meus irmãos petropolitanos, mas todos aqueles que, nestes momentos de chuvas intensas, moram em regiões de perigo. Senhor, cuida dessas vidas, proteja essas vidas. Dá, Senhor, estratégia ao poder público, honestidade, integridade também ao poder público, para cuidar dessas vidas, tirá-las de situações de perigo e dar casa digna para o povo, porque dinheiro há. Então, Senhor, incomoda os governantes para cuidar dessas vidas. Obrigado, Jesus, por essa noite. Dá-nos a todos nós uma noite de bênção, de paz. E agora, que a multiforme graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o inesgotável amor de Deus Pai e as mais doces e ricas consolações do Espírito Santo sejam com você, meu ex-amigo ansioso, minha ex-amiga ansiosa, que agora aprendeu a vencer toda ansiedade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Um beijo no coração de todos. Eu amo você, mais profundo do meu coração. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Toda terça, às 8 da noite, venha estudar a Palavra de Deus conosco. Estudo Bíblico Online, com transmissão simultânea na página da Igreja no Facebook e também no canal da Igreja no YouTube. Toda terça, às 8 da noite. E você é o nosso convidado. Primeira Igreja Luterana em Rio Bonito, uma comunidade de servos. Estados Unidos, Reino Unido, Espanha, Itália, Porto Rico, Costa do Marfim, China,
Esses são alguns países que têm recebido a palavra de Deus através do ministério da Web Rádio Voz da Reforma. Por isso, ore e divulgue esta rádio. Baixe o aplicativo no Google Play e nos ajude a levar o Evangelho da Graça de Cristo até os confins do mundo. Web Rádio Voz da Reforma, o som do Evangelho, 24 horas no ar.